Som. Você me ouve. E agora você me vê. E aí, pessoal, tudo bem contigo? Isso por aqui pra gente resolver juntos uma questão da Santa Marcelina. Quer tentar mais uma vez? Então pausa o vídeo agora, porque eu vou resolver com você. Em 3, 2, 1. Vem! A figura mostra uma luminária rústica, presa ao teto por meio de duas correntes que formam um ângulo θ com a haste da luminária que está disposta horizontalmente. Então aqui nós temos a nossa luminária, as correntes e cada corrente forma com a luminária um ângulo igual a θ, ok? Utilizando cosseno de θ 0,6 ou seno de θ vale 0,8, e sabendo que cada corrente aplica na haste da luminária uma força que tem intensidade igual a F, o exercício pede para a gente determinar qual o peso da luminária em função da força F. Bora lá? Como a gente aqui tem um problema para encontrar o valor do peso em função de outra força, que o peso era só fazer massa vezes gravidade, mas a massa da luminária não foi dada. Então, para fazer essa relação entre as forças, a gente vai começar a nossa resolução desenhando o diagrama de forças que atuam sobre a nossa luminária. Vamos lá? Para isso você pode passar ali pelo penta, né? Lembra das 5 principais forças da mecânica? 5 tem a ver com penta: peso, elástica, normal, tração e atrito. A gente vai percorrer esse checklist e procurar quais forças aparecem aqui no nosso sistema. Bom, a luminária, ela tem massa, ela tem peso, e é inclusive esse peso que a gente precisa determinar. O peso é uma força vertical e para baixo. É a Terra puxando a luminária para perto dela. Então aqui, ó, eu vou desenhar o vetor peso. Esse vetor aqui, P, representa a força-peso da luminária. Pela sequência do penta, E de elástica. Força elástica só aparece quando tem mola deformada. Nesse exercício não tem mola, não tem elástica. N, normal, força de contato, de apoio. Nossa luminária não está apoiada em nada sobre uma superfície, então não tem força normal. T de tração. Tração surge quando a gente tem cabo, corda, fio esticado. Embora não seja um cabo, essas correntes estão fazendo papel de cordas na sustentação dessa luminária. Então, sim, a gente tem duas trações, uma para cada corrente. E a gente vai marcar essas trações aqui no nosso problema. Então, imaginando que uma corda está conectada aqui, nesta posição a gente vai ter uma tração, e a gente vai chamar a tração de F para seguir o linguajar do enunciado, e na outra parte ali, no outro ponto de fixação da luminária com a corrente, a gente vai ter mais uma força F aparecendo, ok? Por que as forças F estão desse jeito? A ideia é que a luminária puxa a corrente reage puxando a luminária. Então a luminária puxa a corrente puxa a luminária, ok? Depois do T da tração vem o A do atrito, ninguém falou de atrito, não é a gente que vai inventar de colocar, nós finalizamos a nossa lista por aqui. Essas são as forças que estão atuando no nosso sistema. E como o nosso sistema está ali paradinho em equilíbrio, não está explícito no enunciado, mas essa luminária está quietinha na dela aí, sustentada pelas correntes. Nós sabemos que, para ter equilíbrio, a força resultante tem que ser igual a zero. E a gente vai marcar essa informação aqui. Por conta do equilíbrio, sabemos que a resultante sobre o sistema tem que ser nula, ok? Então essas três forças combinadas, elas se cancelam para a resultante ser igual a zero. Bom, faltou marcar aqui na figura o ângulo θ formado entre as correntes e a luminária. Então tem θ ali de um lado e θ do outro lado. Por que eu estou marcando esses ângulos? Porque a gente vai resolver o exercício através de decomposição. E fica a minha dica para você. Sempre que você pegar um exercício onde aparecem forças inclinadas, forças que não estão nem na vertical, nem na horizontal, comece o problema decompondo essas forças. O que a gente vai fazer aqui é substituir essas forças inclinadas por uma combinação de uma componente horizontal e uma componente vertical. Assim fica mais fácil da gente trabalhar o exercício e pensar na resultante igual a zero. Vamos juntos? Olha só, essa força F que aparece para a gente aqui, deixa eu jogar o F mais para cima, ela pode ser pensada como uma combinação de uma força na horizontal mais uma força na vertical. Olha aqui, a gente pode imaginar essa força F como sendo uma componente na horizontal, que eu vou chamar de Fx, e uma componente
na vertical, que eu vou chamar de fy. Se você aplicar a regra do paralelogramo para esses dois vetores, o resultado, soma fy com fx, o resultado é a força F inclinada que a gente tem ali. Do outro lado, a gente pode fazer exatamente a mesma coisa, né? E no fundo, por uma questão de simetria que a gente tem aí, as componentes verticais vão ser iguais, então também vai aparecer um fy, e esse fy é igual a esse fy, e vai aparecer ali uma componente horizontal fx que é igual a outra. A gente tem uma simetria entre as figuras, entre os dois desenhos que apareceram aí na nossa tela. Então a gente também vai ter aqui uma componente fx do outro lado. Já que tem essa simetria, a gente não precisa fazer a decomposição duas vezes. A gente vai fazer para um lado só e aproveita as informações para o outro lado. O que é fazer a decomposição? É olhar para essa combinação de vetores e, a partir dela e de relações trigonométricas, chegar no valor de fx e de fy. Olha só, eu vou trazer esse desenho aqui para baixo, assim a gente consegue rabiscar mais algumas coisinhas. Então, a nossa força inclinada F foi decomposta num pedaço na vertical Fy e um pedaço na horizontal chamado Fx. Percebeu que aqui a gente pode usar um pouquinho da nossa criatividade e trazer esse vetor roxinho para o outro lado, fechando um triângulo retângulo? Por que um triângulo retângulo? Porque entre a vertical e a horizontal nós temos um ângulo de 90 graus. E para esse triângulo retângulo, a gente pode aproveitar seno e cosseno de θ para encontrar os componentes da força F. Vem, eu já montei o meu triângulo desse jeitinho mesmo que eu falei para você. A gente tem aqui o ângulo de 90 graus, entre F e a horizontal o ângulo θ. A hipotenusa desse triângulo retângulo é a força F, e os catetos, os lados que formam o ângulo de 90 graus, as componentes Fy e Fx. Olhando para esse triângulo, eu vou escrever o seno do ângulo θ. Seno é cateto oposto por hipotenusa. O cateto que está na frente do θ é Fy e a hipotenusa é F. Então, o seno de θ vai ser igual a Fy sobre F. Se eu passo F para o outro lado multiplicando, a gente encontrou que a componente vertical Fy ela vale F vezes o seno do ângulo θ. Inclusive, como o seno de θ foi dado, a gente já pode fazer uma troca aqui. O seno de θ vale 0,8, então a componente Fy ela vale F vezes 0,8, ok? Vamos fazer a mesma coisa para o Fx, a componente horizontal? Para a componente horizontal, ao invés do seno, a gente vai apelar para o cosseno de θ. Cateto adjacente, Fx, sobre hipotenusa F. Vai para o outro lado multiplicando, a gente vai escrever que Fx vai ser igual a F vezes o cosseno do ângulo θ. Só que o cosseno de θ foi dado, o cosseno de θ vale 0,6, a gente pode trocar aqui, então Fx vale F vezes 0,6, ok? Agora que a gente fez a decomposição, que era para chegar nas componentes Fy e Fx, a gente pode agradecer a participação dela e trazer essas informações para cá, para a gente dar uma olhada no problema e pensar num jeito diferente. Ao invés da gente imaginar que temos ali a força F inclinada, a gente vai trocar a força F pela combinação da força Fy com a força Fx. Isso para as duas correntes. E se a resultante sobre a luminária tem que ser igual a zero, a resultante vai ter que ser zero na vertical e na horizontal. Não pode ter força resultante nem na horizontal, nem na vertical para a gente conseguir o equilíbrio. Em outras palavras, significa que na horizontal, essa força Fx que aponta para a direita vai ter que cancelar essa força Fx que aponta para a esquerda. Elas vão ter que ter a mesma intensidade. Então, olhando para a direção horizontal, as forças vão ter que se cancelar e do equilíbrio, olha a equação que a gente consegue montar. A força que aponta para a esquerda tem que cancelar a força que aponta para a direita. Tá, a gente vai escrever que Fx tem que ser igual a Fx. Que não serve de nada. Fx, lógico que é igual a Fx. Então, do equilíbrio na horizontal,
a gente não tirou nenhuma informação útil. Mas vamos olhar agora na vertical o que precisa acontecer para a gente ter o equilíbrio. Na vertical, como a resultante tem que dar zero, tudo que eu tenho de força para cima tem que cancelar tudo de força que a gente tem para baixo. Para cima a gente tem Fy e Fy, 2Fy. E para baixo a gente tem o peso da luminária. Então, do equilíbrio de forças na vertical, a gente pode escrever que Fy mais Fy, isso aqui é igual ao peso da luminária. Fy vale F vezes 0,8. Então, aqui a gente vai ter 0,8 vezes F, mais 0,8 vezes F, igual a P. 0,8 mais 0,8 é 1,6. Resolvemos o exercício. O peso da luminária é 1,6 vezes maior que a força F que aparece em cada uma das correntes. A nossa alternativa correta é a letra B. Aproveita para deixar sua curtida, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você fica sabendo quando um novo vídeo for postado. Agora é contigo. Bons estudos e até a próxima. Beijo, pessoa!